Seja muito bem-vindo ao Livro do Aprendiz. Aqui, onde o conhecimento se entrelaça com o místico, exploramos os segredos mais profundos do divino, desvendamos mistérios que transcendem o tempo e revivemos os contos há muito perdidos nas brumas da história. Este não é apenas um canal, mas um portal para o desconhecido, onde as verdades esquecidas aguardam para ser reveladas. Cada vídeo que trazemos para você é um convite para se tornar parte desta grande jornada, onde o místico e o humano se encontram. Aqui, não apenas contamos histórias, nós vivemos e respiramos cada uma delas. Juntos, adentraremos nas sendas da sabedoria oculta, guiados por anjos, homens e entidades que deixaram marcas indelevelmente impressas na história da criação e da queda. Hoje, nossa jornada nos leva ao encontro de um dos seres mais enigmáticos que já tocaram as esferas do céu e da terra, Uriel, o mensageiro da luz. Ele, que revelou as verdades do cosmos ao profeta Enoque, guardião das verdades celestiais e terrenas. Por meio de suas palavras, vamos acessar uma sabedoria proibida, que muitas vezes foi escondida das massas, mas que sempre esteve ao alcance daqueles que estavam prontos para compreender. Prepare-se para mergulhar nas profundezas de símbolos sagrados, mistérios esquecidos e ensinamentos que não apenas moldaram o pensamento espiritual, mas também influenciaram as grandes viradas da humanidade. Em cada história, em cada ensinamento, há um vislumbre da verdade que nos une, nos desafia e nos guia. Porque aqui, no Livro do Aprendiz, acreditamos que o passado não é apenas uma coleção de eventos antigos, mas um mapa que contém as chaves para entender nosso presente e moldar um futuro iluminado. Cada mistério desvendado é uma porta que se abre para novas revelações. E você, aprendiz curioso, está pronto para abrir as páginas de um novo mistério? Está preparado para seguir por um caminho que poucos se atrevem a trilhar? Se a resposta for sim, então venha conosco. Vamos juntos explorar o desconhecido. Em um mundo onde as sombras dominavam e o silêncio pesava como uma lâmina afiada, Enoque caminhava lado a lado com Uriel, o anjo imponente cuja presença, ao mesmo tempo, trazia uma sensação de proteção e de temor. Não era uma simples jornada por terras desconhecidas. Cada passo os conduzia mais perto de uma verdade ancestral, uma força que reverberava desde o início dos tempos, um eco das transgressões que abalaram o próprio tecido da criação. A luz que envolvia o céu não era uma simples iluminação celestial. Era como se o próprio passado tivesse deixado sua marca nas estrelas, uma presença silenciosa que observava e recordava os momentos de queda. O horizonte parecia lembrar à humanidade, e aos anjos, das escolhas que os haviam afastado do caminho sagrado estabelecido pelo Criador. Uma memória eterna das decisões que selaram destinos. Enoque, em pensamento reflexivo. O que presenciei aqui não é apenas um reflexo de desobediência. Este é um abismo profundo, onde anjos e homens caíram juntos. Cada passo revela um espaço onde o passado ainda respira, ainda sangra. Como pode o tempo manter tantas feridas abertas? Cada ruína que Enoque avistava, cada pedra quebrada sob seus pés, era como um testemunho silencioso de um erro irremediável. Os vestígios do que uma vez foi estavam impregnados com o peso de uma história perdida. Este não era apenas o cenário de uma queda, mas o eco dele, algo mais palpável, mais vívido, como se a própria terra tivesse absorvido os pecados dos seres celestiais e humanos. As cicatrizes do tempo gritavam. Com uma calma inabalável, Uriel caminhava ao lado de Enoque, sua presença um lembrete da grandeza e da responsabilidade que a luz carregava. Ele guiava o profeta, não apenas por ruínas físicas, mas pelas ruínas da alma, levando a revelações que mudariam para sempre sua visão sobre o mundo, sobre os anjos e sobre seu próprio papel no grande plano cósmico. Na ânsia insaciável por poder e conhecimento proibido, os anjos caídos desceram à terra, deixando para trás o reino celestial. Seus olhos, uma vez imersos na luz da obediência, agora brilhavam com a chama da rebeldia. Porém,
O brilho era efêmero, pois suas ações geraram trevas, um véu de corrupção que se espalhou por toda a criação. Eles não apenas revelaram segredos aos homens, trouxeram consigo uma onda devastadora de destruição. Conhecimento, sim, mas também o próprio caos, Enoque, um caos que se infiltrou nas profundezas do coração da humanidade. Uriel esclarece firmemente. Os portadores da luz, Enoque, em sua rebeldia, não entregaram aos homens uma simples sabedoria, mas a chave para um destino tortuoso. Aqueles que haviam sido encarregados de iluminar o mundo, agora abriram portas para verdades que não deveriam jamais ser tocadas. Esses segredos, longe de edificar, foram destinados a corromper e destruir. O que viria em seguida não seria mais uma simples busca por entendimento, mas uma abertura para a perdição, um abismo onde nem mesmo os céus poderiam mais proteger a criação. Enoque, atônito e maravilhado, observava como a curiosidade insaciável, tanto dos anjos quanto dos homens, empurrava o mundo para a beira do caos. O equilíbrio da criação, que antes parecia tão perfeitamente ordenado, começava a ruir diante de seus olhos. A arrogância, o desejo de poder e as escolhas feitas em busca de um conhecimento proibido não apenas condenaram Babilônia e suas cidades à destruição, mas selaram o destino de todos aqueles que viriam depois. Os descendentes híbridos, os Nefilim, seriam o reflexo mais terrível dessa transgressão. Os Nefilim, filhos dos anjos caídos, não eram apenas híbridos, mas criaturas que eram, na verdade, a materialização de um erro irremediável. Seres de poder desmedido e aparência grandiosa, mas com almas corrompidas, rasgadas pela perversão de seus pais e pela corrupção da humanidade. Eles eram uma abominação, uma fusão de mundos que jamais deveria ter acontecido, e cujas existências eram um lembrete constante de que a busca desenfreada por poder, sem sabedoria, leva inevitavelmente à ruína. Uriel, com uma tristeza profunda e carregado de pesar, diz: Esses gigantes, os Nefilim, e essas mulheres amaldiçoadas, são os frutos proibidos da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Olhe, Enoque, como a corrupção se espalha. Não se trata apenas de corpos maculados, mas de almas manchadas, corrompidas em sua essência. A criação, que deveria ser pura e equilibrada, foi distorcida, arrancada de seu alicerce, como se as próprias leis que sustentam o mundo tivessem sido quebradas. Enoque sentiu o peso de cada visão, como se os próprios céus se partissem diante de seus olhos. As mulheres que se uniram aos anjos caídos não eram mais humanas. Elas haviam sido transformadas, amaldiçoadas pela natureza de sua transgressão, agora seres híbridos, dilacerados entre o divino e o terreno. Antes filhas dos homens, agora elas não eram mais nem mulheres nem deusas, eram sereias, criaturas encantadas e condenadas. Suas vozes, ao mesmo tempo belas e destrutivas, possuíam o poder de seduzir e arruinar, guiando os incautos que ousassem se aproximar à perdição. Presas nas profundezas do mar, distantes de qualquer esperança de redenção, elas eram condenadas a vagar em um abismo sem fim. Essas mulheres, cujas almas estavam irremediavelmente corrompidas pela união com os seres celestiais, eram agora a personificação de uma maldição eterna. Elas não pertenciam mais ao mundo dos homens, mas tampouco ao dos anjos. Eram seres suspensos entre mundos, afastadas da luz da criação e mergulhadas na escuridão das suas próprias escolhas. Não eram mais criaturas de fé e pureza, mas de dor e desespero, suspensas na eterna condenação de sua própria natureza. Condenadas à solidão e ao lamento, elas agora vagam pelas águas profundas, cercadas por uma eternidade de silêncio. E, no fundo do mar, onde o eco de seus cânticos ainda persiste, suas almas, ao mesmo tempo angustiadas e encantadoras, buscam uma redenção que nunca virá. Elas são o reflexo de um erro que não pode ser desfeito, a melancólica lembrança do preço da transgressão. Uriel esclarece:
Naamã não é apenas uma sedutora. Ela carrega o peso de escolhas proibidas e o potencial de transformação. Sua figura representa os limites violados entre o divino e o humano. Não é meramente uma mulher, mas um reflexo do próprio abismo entre os mundos, onde a beleza e o caos coexistem em uma harmonia desconcertante. Ela é o elo entre o desejo que corrompe e a pureza que se perde, a personificação de uma conflitante dança cósmica, onde a atração pela luz é irresistível, mas seu preço é a perda da alma. A história de Naamã reflete o fascínio pelo proibido e o preço de desafiá-lo. Ela não representa apenas a sedução que atrai homens e anjos, mas também o custo de desafiar as leis imutáveis que governam o cosmos. Sua conexão com as sereias é mais do que uma simples sedução, é a tentação que, ao se tornar irreversível, arrasta todos ao fundo do abismo. Ela simboliza não só a queda física, mas o colapso da alma, uma descida ao vazio onde o ser se perde nas sombras de suas próprias escolhas. Naamã, ao ceder ao desejo e à transgressão, mergulhou em um ciclo sem fim de sedução e punição, onde os limites entre o divino e o humano se tornam tênues, quase imperceptíveis. E nesse vórtice de destruição e desejo, os contornos da realidade se dissolvem, enquanto ela busca algo que a transcenda, uma redenção que ainda parece distante. Mas, em meio à tragédia, há algo mais. Algo que poucos conseguem enxergar. Uma oportunidade para a transformação, uma chance de quebrar o ciclo e alcançar uma compreensão mais profunda de si mesma. A transgressão, muitas vezes, abre portas para novos caminhos, onde o que parece perdido pode ser redimido. O peso da culpa, que afunda as almas na desesperança, pode se tornar a chave para a redenção. Naamã, em sua jornada, poderia ser tanto vítima quanto autora de sua própria transformação. A verdadeira pergunta não é o que está além da queda, mas o que se pode encontrar quando finalmente o ciclo de sedução e punição é rompido. Será que o fardo da culpa, ao ser abraçado com sinceridade, pode finalmente iluminar os caminhos escuros e oferecer uma chance de libertação? Uriel diz com pesar: O julgamento final é inevitável, Enoque, não apenas para os anjos caídos, mas para todos aqueles que se desviaram do caminho divino. Não há mais refúgio, nem mais escapatória para aqueles que se perderam nas sombras do orgulho e da desobediência. Não importa a grandeza de suas quedas ou a profundidade de suas transgressões, pois o julgamento alcançará a todos. Porém, lembre-se, mesmo no fim, há redenção para aqueles que, com coração sincero, buscarem a verdade. O tribunal celestial refletia a magnitude das escolhas feitas desde a criação. Cada alma ali reunida carregava o peso de suas decisões, algumas movidas pela pura devoção, outras pela cegueira do orgulho e pela insaciável sede de poder. A balança da justiça divina estava prestes a ser equilibrada, e não haveria mais espaço para escapar da verdade universal que se abateria sobre todos, sem distinção. Anjos e homens, almas caídas e puras, estavam todos alinhados sob os olhos vigilantes da justiça eterna, à espera de seu destino final. Enoque, em silêncio, observava o grande tribunal celestial. Ele agora compreendia, com clareza absoluta, que o ciclo de queda e redenção não era apenas uma punição, mas uma tentativa divina de restaurar a criação à sua pureza original. O julgamento não era um ato de vingança, mas um ato de misericórdia, uma chance de restaurar o equilíbrio perdido, uma oportunidade para que aqueles que se perderam encontrassem um novo começo. A destruição não era o fim, mas o nascimento de um ciclo que só poderia ser completado por aqueles que aceitassem a verdade. Agora, o peso da escolha de cada ser estava exposto diante do tribunal, suas almas sendo pesadas na balança cósmica, aguardando o julgamento final. A pergunta que pairava no ar não era apenas sobre os atos cometidos, mas sobre a sinceridade do arrependimento, a busca incansável pela verdade e o reconhecimento da grandeza divina. Quando a luz se apagar, quem permanecerá diante da verdade?
Quem terá se redimido e quem permanecerá nas sombras de suas próprias escolhas? Enoque, cheio de peso e sabedoria, diz: O que testemunhei não foi apenas um fim. Foi, na verdade, um novo começo. Um ciclo interminável onde sedução, transgressão e redenção se entrelaçam, se repetem e se transformam. Mas, em meio a essa teia intricada de escolhas e destinos, resta uma pergunta crucial: a humanidade aprenderá com suas falhas e triunfos, ou continuará a se perder no abismo da desobediência? Carregando as visões de Uriel, Enoque se tornará o guardião de um conhecimento profundo e terrível. O destino da humanidade agora dependia de sua capacidade não apenas de ouvir as lições do passado, mas de refletir verdadeiramente sobre os erros cometidos e, acima de tudo, abraçar as promessas de um futuro redimido. Uma missão árdua, sem dúvida, mas absolutamente necessária para evitar que os ciclos de queda e destruição se repetissem. A criação e a queda são faces de uma mesma moeda, irremediavelmente unidas. Cada ato, cada escolha feita, ressoa pelo tempo, ecoando nas profundezas do destino, moldando e reconfigurando destinos. Enoque, com o fardo do conhecimento que carrega, continuará sua jornada não como mero espectador, mas como guardião dessa verdade eterna. Ele caminhará até que o ciclo, finalmente, chegue ao seu fim, ou que um novo ciclo de luz e sabedoria surja das ruínas da transgressão. Se você se sentiu tocado por esta história e deseja continuar sua jornada pelo desconhecido, inscreva-se no canal Livro do Aprendiz. Deixe seu comentário abaixo e compartilhe conosco as reflexões que essa jornada despertou em você. O que mais te intrigou? Quais mistérios você gostaria de explorar a seguir? Juntos, podemos desvendar muitos outros segredos ocultos e seguir em busca do vasto conhecimento que aguarda ser descoberto. Não pare por aqui, pois a busca pela verdade nunca tem fim. Fique atento, porque o próximo capítulo está chegando, e a jornada de aprendizado continua.